Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 9 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos às 18h03. Nesse instante, coloco em discussão e votação as atas da 14ª sessão ordinária, bem como das sessões extraordinárias 22ª e 23ª. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Esse vereador. Vereador Daniel Martini. 10 minutos. Boa tarde, senhora presidente, nobres pares da mesa diretora, nobres vereadores, boa tarde a todo o público presente. Senhora presidente, é uma questão de ordem aqui, na verdade, acerca da discussão de ata. Normalmente não é comum que a gente discuta a ata, porque as atas, elas invariavelmente refletem aquilo que foi realizado na sessão. E essa ata número da 14ª sessão, ela traz um expediente que me causou estranheza. Eu peguei a imprensa oficial do último final de semana e eu vi que foi publicado na página 54 que os projetos trazidos pelo nobre senhor prefeito a essa Casa de Leis, e que ele utilizou a tribuna na última terça-feira, inclusive para apresentar os projetos, muito mais para fazer discurso de cunho político do que para apresentar os projetos, mas ele veio à casa para apresentar os projetos, ele os entregou na Câmara, mas, inclusive, fiquei quieto na sessão por entender que era uma entrega simbólica daqueles projetos de lei, né, que os projetos seriam protocolados devidamente, que passariam a tramitar na casa. Peguei a imprensa oficial e vi que na data da apresentação em tese simbólica dos projetos de lei, esses projetos foram despachados às comissões. E isso em tese atenta, em tese não, né? Atenta frontalmente contra, primeiro, o artigo 189, parágrafo 1º do Regimento Interno, que diz que as proposições iniciadas pelo prefeito serão apresentadas e protocoladas na divisão administrativa, que não foi o que aconteceu. E segundo, que existe uma resolução, né, um ato da presidência, na verdade, assinado por Vossa Excelência no dia 18 de janeiro, que diz o seguinte: todas as proposituras de autoria de vereadores e também do chefe do Executivo Municipal deverão ser protocolizadas junto à divisão administrativa até às 16 horas do dia útil que antecede a realização das sessões ordinárias. Artigo 2º, os documentos que forem protocolizados fora do prazo acima estabelecido entrarão no expediente da sessão ordinária subsequente. Então, assim, claro como a luz do sol, que o que o prefeito fez aqui foi uma entrega simbólica dos projetos. Acredito que essa, inclusive, foi a intenção do Poder Executivo, pelo que eu apurei com algumas pessoas, e que a tramitação desses projetos de lei precisa ser revista. Então, a primeira coisa que precisa ser feita, precisa ser, no meu entendimento, respeito o entendimento em contrário, mas precisa ser anulado ex officio essas distribuições desses projetos de lei às comissões. Esses projetos de lei precisam ser recebidos pela divisão administrativa e aí dar entrada, obviamente, na sessão subsequente ao recebimento dos projetos na Casa de Leis. Fui informado nessa data que o sindicato dos funcionários da Prefeitura, está aqui, estão representados aqui pela presidente Edna, certo, Edna? Saudar todos os funcionários públicos que estão presentes aqui. Fui informado que os funcionários e o sindicato protocolaram uma carta à Prefeitura e também nessa Casa de Leis, requerendo a retirada de tramitação da reforma administrativa da Prefeitura e do projeto de estatuto, alegando que o prefeito avisou que isso seria amplamente discutido com os funcionários antes que o projeto fosse enviado à Câmara. E que, como isso não aconteceu, eles estão requerendo que seja retirado para que a Prefeitura dê satisfações a eles acerca do que consta no projeto de lei, para que depois o projeto seja reencaminhado à Câmara. Então, se de fato é isso, se de fato é isso que aconteceu, aí fica uma sugestão, aí não é, eu não posso nem deliberar quanto a isso, mas assim, fica uma sugestão de que o projeto não seja reapresentado essa semana, que seja amplamente discutido pela Prefeitura e pela Secretaria de Recursos Humanos com todos os funcionários, para que depois seja reencaminhado à Câmara. Agora, isso é uma questão de sugestão e um pedido do sindicato que eu estou externando aqui, porque me foi comunicado que o sindicato entregaria essa carta na Prefeitura e na Casa de Leis. Isso é uma situação. Agora, nós temos uma situação de legalidade
quanto a cumprimento de regimento interno e ato da presidência acerca do protocolo de projetos de lei. E isso foi feito de forma irregular e precisa ser corrigido. Então, estou alertando, se Vossa Excelência tiver outro posicionamento, eu, desde já, me posiciono contrário à aprovação dessa ata e contrário ao procedimento da forma como aconteceu. Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Então, em relação à fala do vereador Daniel Martini, ok, tudo bem? Eu entendo o plenário soberano, mas a gente pode mudar, então a gente redistribui para as comissões. Então, o projeto de lei 23/18, às comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei 24/18, às comissões de Justiça, Parcelamento de Solo e Finanças. Projeto de lei 25/18, às comissões de Justiça, Obras e Finanças. Projeto de lei complementar 15/18, às comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei complementar 16/18, às comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei 17/18, às comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei complementar 18/18, às comissões de Justiça, Educação e Finanças. E projeto de lei número 19/18, às comissões de Justiça e Finanças. Então, vai ser feita uma errata na próxima ata, constando esses dados. Coloco em votação. Tá bom. Coloco em votação a presente ata. Os vereadores que concordam com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovada a presente ata. Voto contrário do vereador Daniel da Rocha Martini. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Só vou pedir para o vereador prestar atenção, porque os projetos foram lidos na última sessão, então ele já tinha conhecimento. Projeto de lei número 27/18, de autoria do Poder Executivo. As comissões de Justiça, Obras e Finanças. Balancete da Prefeitura 05/2018. As comissões de Finanças. Balancete número 04/2018 da Câmara Municipal. As comissões de Finanças. Projeto de lei número 26/18, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Não existe mais projetos protocolados nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça. Exala parecer favorável acerca do projeto de lei 09/18, que altera e acrescenta dispositivo da lei número 4.271, de 2014, que dispõe sobre regulamentação da atividade de comércio atacadista e varejista de ferro, sucatas e materiais recicláveis e de outras providências. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exala parecer favorável acerca do projeto de lei número 12 de 2018, que altera a destinação da área do sistema de recreio para a área institucional do imóvel com 6.600 metros quadrados, situado no Jardim Cerejeiras. A ordem do dia da próxima sessão.
Parecer do conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Finanças e Orçamento. Exame parecer favorável acerca do projeto de lei complementar número 12 de 2018, que dispõe sobre a aprovação das cláusulas específicas do termo de acordo coletivo de trabalho celebrado entre a Prefeitura da Estância Atibaia e Sindicato dos Servidores. A ordem do dia da próxima sessão. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Exame parecer favorável acerca do projeto de lei complementar número 11 de 2018, que altera o dispositivo para adequar as novas nomenclaturas das secretarias municipais. A ordem do dia da próxima sessão. Não existe mais pareceres. Tem um ofício que acabou de chegar aqui, presidente. É da assessoria do vereador Reginaldo da Costa Ramos. Venho por meio deste, com o devido pesar na forma da lei, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, informar que o vereador Reginaldo da Costa Ramos não poderá comparecer na data de hoje, em virtude do falecimento de seu sogro, o senhor Sebastião Vicente de Mello. Roberto Ferraz, chefe de gabinete do vereador. Ciência aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 54 de 2018. Requer cópia do contrato administrativo firmado pela Prefeitura junto à FBF, Construções e Serviços, acerca da prestação de serviço de conservação, manutenção e limpeza das áreas públicas, vias públicas e próprios públicos, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martins. Em discussão, requerimento 54/18. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir, os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado o presente requerimento. Oficia-se. Requerimento 55, nobre presidente, é do vereador Reginaldo. Como ele não está presente, Eu assino em conjunto, novo vereador. Pode assinar? Posso assinar em conjunto, por favor. Obrigado. O vereador então Daniel assina em conjunto. Requerimento 55/2018. Requerimento excelentíssimo do senhor prefeito, através da secretaria competente, prestar informações sobre as obras na rede de esgoto e sobre como ficará o asfalto na Avenida Presidente Vargas, no Jardim Cerejeiras. De autoria do vereador Reginaldo da Costa Ramos e Daniel Martins. Existe algum vereador interessado em discutir o presente requerimento? Esse é o momento. Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente requerimento, vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Oficia-se. Não existe mais requerimento protocolado nessa sessão. Passo a palavra ao segundo secretário para que proceda a leitura da ementa e o autor das indicações. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Eu gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa das indicações dessa noite. Coloco o presente requerimento em votação. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura das indicações permaneçam como estão. Aprovado o presente requerimento. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Não existe moções protocoladas nessa sessão. Solicito ao primeiro secretário para que informe se há algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Michel Ramiro Carneiro. Vereador Michel Carneiro, por 10 minutos com a partes.
Senhora presidente, colegas vereadores, público presente e aquele que nos acompanha pela internet, uma boa noite. Queria aproveitar a tribuna para dirigir a palavra aos servidores municipais. Primeiro, informar que eu sou o presidente da Comissão de Justiça e eu quero aqui, de imediato, declarar a vocês que vocês têm o meu compromisso como presidente da CCJ de que nós vamos fazer a discussão desse projeto com muita calma, com muita tranquilidade, e nós vamos fazer quantas audiências públicas forem necessárias para discutir esse projeto com a calma que talvez a Prefeitura não teve ao encaminhar o projeto aqui antes de fazer a discussão. Mas já que a responsabilidade está agora com os colegas vereadores, a gente teve a oportunidade de conversar na CCJ e a gente definiu de que forma que a gente vai atuar referente a esses projetos da reforma aí dos servidores. A ideia da comissão é criar um grupo de estudos, uma comissão, na verdade, de uma forma mista, formada por vereadores da casa e formadas também por servidores municipais, para que a gente possa estudar em conjunto esse projeto e, mais do que isso, para que a gente possa, em conjunto, definir o cronograma de ação da discussão desse projeto. De que forma que nós vamos discutir isso? Eu tenho uma ideia inicial e quero aqui já colocar a discussão dos servidores. Eu acredito que esse projeto, para ser discutido com calma, ele precisa ser discutido de forma segmentada, para que todos os servidores tenham a condição de participar. Na outra oportunidade que iniciou essa discussão, foi feita uma audiência pública geral, e aí, no meu humilde entendimento, eu acredito que naquele formato de audiência pública ficou muito difícil, porque uma hora a dúvida é do professor, outra hora a dúvida é do motorista, e a gente não consegue caminhar, andar, progredir na discussão. Então, por isso que eu acredito, e nós vamos propor nessa comissão que a gente vai criar agora junto na casa, de que a gente faça essa discussão de forma segmentada. Então, a gente abre a discussão primeiro, abre uma reunião pública ou uma audiência pública, na qual a gente convoca os professores, depois os motoristas, depois os fiscais, e assim, por consequência, até que a gente possa discutir com todos e para que todos tenham aí a oportunidade de conhecer de forma profunda o projeto. Tá certo? Então, essa é aí a nossa proposta inicial. O gabinete está à disposição, me coloco à disposição aqui na Câmara para discutir com vocês, para debater. Já tive a oportunidade de conversar com alguns servidores sobre essa proposta. Conversei com o Rafael Leme, aí, que é uma das lideranças dos professores. Conversei com outros servidores e estou colocando o meu gabinete à disposição de vocês. Tenham, da nossa parte, o compromisso de que nós vamos discutir amplamente para poder formar a convicção, se o projeto é bom ou se o projeto é ruim. Então, tenha calma, tenha tranquilidade e tenha o nosso compromisso quanto a isso. Tá certo? Obrigado, uma boa noite. Uma parte. Vereador, a gente recebeu o prefeito semana passada, como o Daniel bem colocou, e ele falou que para fazer as audiências junto com a Câmara Municipal, 12, 13, 14, quantas foram precisas aí. E tem até um compromisso nosso, muito servidor está procurando a gente, né? Vários ligando. O que a gente entende que vai ter muita emenda nesse projeto de lei, até o próprio prefeito falou. O que a gente vai fazer é poder ajudar o servidor, né? Nada que possa atrapalhar. Então a gente não pode acreditar em mentiras que vai voltar hoje, amanhã, como estão falando, até porque nem saiu da comissão ainda, né? Então, a gente vai estudar bastante, são 5 projetos, né? Acho que mais de 500 páginas. Então, a gente tem que estudar bastante, participar dessas audiências públicas, realizar, né? E ouvir o servidor também. Então, parabéns, Michel. Tenho certeza que a comissão vai fazer o trabalho bem feito aí, e principalmente ouvindo o servidor. É isso. Uma parte... Primeiramente, boa noite a todos, senhor presidente, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Como disse o Michel, a gente vai ter todo o cuidado aí necessário na análise desse projeto
da mudança de regime aí, da reforma, porque se trata de um projeto bastante complexo e a gente jamais empurraria a goela abaixo, aí, como algumas pessoas estão falando, né? Sim, algumas pessoas estão dizendo isso, mas essa casa não vai fazer dessa forma. A gente vai esgotar o assunto, sim. Nós vamos esgotar o assunto, assim, vamos discutir com os servidores, fazer da forma como a lei exige, né? Vai tramitar na casa, passar pelas comissões e será amplamente discutido, sem dúvida alguma. Tá? Eu também me coloco à disposição, como já me coloquei com alguns servidores que me procuraram, tá? E a gente não vai fazer nada aí que prejudique vocês. Pode contar com o meu apoio. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel. Vereador Daniel Martini, 10 minutos com a partes. Antes de adentrar na questão do meu tema livre, apenas ao vereador Fabiano, eu estou com um documento oficial da casa acerca dos projetos que foram protocolados e lidos na semana passada. Aqui não tem nenhum dos projetos que foram protocolados, não lidos, né? Porque lidos foi o que só pegar então, o aqui, vídeo. Ó, esse é o documento oficial. Protocolado, né? Para ser lido, tem que estar protocolado até as 16 horas do dia anterior. Não foi protocolado, tanto que o prefeito fez o protocolo com a Roberta na sessão. Né? Mas a ilegalidade é flagrante. Vamos fazer assim, se vocês acham que está certo, faz um favor, já segue do jeito que está. Já arrumou, Daniel? Segue do jeito que está, porque é isso que está todo mundo esperando para assim que aprovar a lei, entrar com uma ação na justiça para anular. Segue do jeito que está. Simples. Ninguém tá falando de aprovação de projeto aqui. Não, então é que assim... já foi mudado já. Para pedido do senhor já foi mudado, já foi entrado hoje. Sim, é que o senhor disse que eu devia prestar atenção porque tinha sido, que estava valendo, que estava correto. Não estava. Mas o errado sou eu. O errado sou eu. Eu devia ficar quieto. Eu devia ficar quieto. O pessoal fala que eu sou oposição. Esse governo não precisa de oposição. Esse governo não precisa de oposição. Esse governo, ele extrapola os limites do aceitável. Eu não preciso fazer discurso para bater no governo. Não preciso, cara. Né? Então, assim, eu devia ficar quieto. Eu vejo a ilegalidade, eu vou e alerto. Aí, quando eu alerto, o pessoal fala que eu sou do contra, que eu sou ruim, que eu sou oposição e tal. Agora, eu devia ficar quieto, deixar se estrupiarem. Faz tudo o que tem que fazer. Aprovou. No dia seguinte, o pessoal entra lá na justiça e acabou com o projeto de lei. Vou fazer isso de agora em diante, vou ficar quietinho. A colocação, vereador, que não foi lido, e eu falei para você que foi lido na sessão. É só isso. Ok. Só uma questão não nos percamos por palavras, então. Uma questão de ordem? Claro. Só uma questão de ordem, uma pergunta ao nobre presidente. A presidente corrigiu o ato, né? Ela acabou de redistribuir o projeto. Eu só quero perguntar ao nobre vereador se agora, com o ato da nobre presidente, se o senhor já entende que essa legalidade que foi apresentada por Vossa Senhoria no início se já foi corrigida. É que eu não vi o resto, né, Michel? Então, nobre vereador, desculpe. Vereador, eu não vi a data que está no carimbo lá da entrada, se foi feito corretamente, tinha que ter lido no expediente, de colocar as sessões. Eu não vi toda a documentação. Agora, por que eu não falei na sessão passada? Porque para mim estava claro que era uma entrega simbólica. Não, a minha pergunta é só se... o ato da presidente no seu sentido. Depois eu vou pegar tudo que foi feito por escrito e vou ver se está certo ou não. Mas também, se tiver errado, não falo mais nada. Não, só porque tem departamento jurídico aí na casa para assessorar a presidente. Não, só porque eu só acredito o seguinte: como é um projeto que a gente não tem pressa, né, vamos discutir isso com calma. Se o prefeito retirar e fazer novamente, eu acho que eu não vejo nenhum tipo de problema, e eu até entendo a preocupação do nobre vereador, como advogado, né?
olhando a questão jurídica e legal, eu acredito que a gente precisa resolver essa questão para que a gente consiga dar início nesse procedimento de forma correta, sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de problema. Eu só estou aqui como líder do governo me colocando à disposição. Se Vossa Senhoria entender de que houve a correção do projeto, a gente toca o pau. Se não houve, nós vamos fazer a correção, é isso. Eu acho que foi muito feliz na palavra, vereador. E aí, acho que você colocou um ponto crucial, né? A gente, e eu estou vendo, a gente conversou nos bastidores, inclusive conversamos com o Fabiano nos corredores, e tem o compromisso, que o senhor bem colocou aqui perante toda a coletividade, de que a Câmara vai discutir isso exaustivamente. Aliás, o prefeito pediu para fazer isso, o Fabiano colocou também. Então, nesse ponto, nós estamos acreditando nisso. O cidadão, ele está ouvindo isso agora oficialmente, dos vereadores, pela primeira vez, e eu acredito que eles podem acreditar. O problema é o seguinte, eles olham para o que já aconteceu. E aí, gato escaldado tem medo de água fria. Né? Então, agora, é a primeira vez que os cidadãos estão ouvindo dos vereadores, Fabiano, que é uma liderança representativa aí do grupo do prefeito, e novo vereador que é líder do governo hoje, que o projeto vai ser amplamente discutido pela Casa de Leis. Agora, só concluindo que o seu à parte, digo que foi muito feliz, por quê? Como o prefeito disse que não tem pressa na aprovação de projeto de lei, ele foi muito claro dizendo isso, certo? Ele disse que vai discutir exaustivamente aqui na Câmara. O vereador Fabiano disse que o prefeito até falou, pode fazer 13, 14, quantas audiências públicas quiserem. A minha sugestão é muito clara. Poder Executivo, prefeito, atenda o pedido do sindicato. O sindicato protocolou uma carta hoje na prefeitura e protocolou na Casa de Leis dizendo o seguinte: por favor, prefeito, retire o projeto de tramitação na Câmara, porque foi prometido a todo o funcionalismo público que antes do encaminhamento desse projeto de lei à Câmara Municipal, isso seria discutido à exaustão interna corporis, com o RH, com cada um dos setores, com as comissões, com a empresa que foi contratada para fazer isso. A informação que eu tenho de muitos deles é que foi nomeada uma comissão, mas que seriam feitas várias reuniões, foi feita uma comissão, depois a empresa não deu mais satisfação, não foi feita uma reunião para finalizar os trabalhos, os funcionários não sabem o que tem na lei, eles não sabem, e aí eles estão pedindo, gente, eles não estão falando que eles são contra, né? E eu aqui não estou dizendo que eu sou contra, nem que eu sou a favor. Tá? Vamos deixar muito claro isso. Tá? Eu vou estudar para ir me posicionar, para dizer se eu sou contra ou se eu sou a favor. Quanto ao conceito, eu, por conceito de formado em Direito, bacharel em Direito, eu entendo que CLT não é regime para servidor público, ponto. E não sou só eu que entende isso, não. Então, mas isso é questão conceitual. Agora, vai transformar em estatuto? Ok, agora eu preciso ver o que está dentro do estatuto. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então precisamos ver o que consta lá dentro do estatuto. Né? Mas assim, o que o servidor está pedindo é, até para que ele possa dizer se ele é contra ou ele é a favor, nos mostre aquilo que está na lei. E a prefeitura não fez isso. E tinha o dever de fazer isso. Secretaria de RH tinha o dever de fazer isso à exaustão. O prefeito, se não é pela Secretaria de RH, talvez por um outro órgão que ele queira nomear para fazer isso, deveria ter feito isso. E não o fez. Mandou o projeto para a Câmara, e eu entendo que nós vereadores aqui estamos, e aí, de verdade, eu tenho que elogiar essa postura de falar assim, ó, nós vamos assumir essa bronca para fazer a discussão da lei do funcionalismo com o funcionário. Porque essa bucha não é nossa. Essa bucha não é nossa. A gente tem que aprovar a lei. Agora, explicar nos mínimos detalhes o que é que está sendo mudado na lei que rege o servidor hoje para o que vai acontecer, por que é que a prefeitura está mudando o regime previdenciário, isso é a prefeitura que tem que fazer com eles. Questão elementar de respeito ao trabalhador que doou sua vida de trabalho ao município. A dignidade da pessoa humana é o respeito mais básico que se pode ter por alguém. Você não comunicar ao trabalhador que a vida dele pode mudar de cabeça para baixo. Ou não, que a vida dele vai melhorar. Então comunica que a vida dele vai melhorar. Agora, não pode se criar uma situação de instabilidade, insegurança, de ansiedade no coração, na vida dessas famílias. As pessoas têm procurado meu gabinete brancas. Alguns começam a falar, os olhos ficam marejados. Eles falam assim, a gente não sabe o que vai ser do nosso futuro.
Como que deixa o trabalhador chegar numa situação dessa de insegurança, de não saber como vai ser o dia de amanhã? E às vezes na lei não tem nada que vai prejudicar o dia de amanhã, muito pelo contrário, é uma lei que vai melhorar a vida do trabalhador. Estou dando um exemplo. Às vezes é isso que está acontecendo na lei, mas não. Faz-se um ambiente, coloca-se um terror desnecessário para o cidadão pela simples falta de informação. Ah, a prefeitura quis fazer isso de propósito, deixar o pessoal nervoso? Claro que não, lógico que não. Nenhum ser humano, eu não acredito na maldade do ser humano, vou deixar todo mundo, vou fazer um assédio moral com todo mundo. Vocês acham que é isso? Então a resposta está aí da população, o que eles acham do governo. Agora, eu não acho isso, eu sinceramente não acho isso. Um minuto, vereador. Já peço para, por favor, me conceder a palavra como líder da rede. Bom, isso para a gente é revelador, né? A manifestação do plenário contrária à minha afirmação é revelador do que o plenário pensa da administração pública municipal. O que não é nada bom. O que não é nada bom. Nada bom. Para se implementar uma reforma administrativa, com a aprovação de um novo regime estatutário, com a alteração do regime previdenciário do servidor, o governo tem que ter a confiança do trabalhador para poder fazer isso. Se o governo não tem a confiança do trabalhador para fazer isso, por melhor que seja a lei, o trabalhador vai sempre achar que é uma pegadinha contra ele. Nós não temos condição de votar as coisas dessa forma. Nós não temos condição de fazer uma discussão clara com o trabalhador não acreditando naquilo que a prefeitura está dizendo. Ou os trabalhadores vindo desesperadamente ao nosso gabinete perguntar se o projeto vai ser votado na sessão de terça. A gente fala, não está nem tramitando corretamente na casa, foi o que eu falei para muitos de vocês. Ah, mas a minha vida vai mudar porque eu tenho um prazo pelo acordo coletivo para poder me aposentar. Se eu não me aposentar, a hora que entrar em vigor o estatuto, eu vou ser expulso da prefeitura. Mas aonde está escrito isso? Não, mas me falaram isso. Mas quem falou? A culpa aí, nesse caso, obviamente, de qualquer outra coisa, a gente não pode atribuir tudo ao Poder Executivo. Mas veja bem, a questão é quando o Poder Executivo se omite e não fala exatamente aquilo que tem na lei, dá margem para cada um que pensar o que quiser. Então não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa forma. Eu sou partidário das palavras do vereador Michel, líder do governo aqui, de que nós vamos fazer tudo, o possível e o impossível, para aclarar toda essa legislação com vocês. Se o projeto não for retirado pela administração para rediscutir com o sindicato, nós vamos envidar todos os nossos esforços. Falo em nome de todos os vereadores aqui, com comissão do sindicato, com comissão de funcionário, com comissão de quem elaborou a lei, para tentar aclarar para vocês, fazer um trabalho que a prefeitura deveria fazer e não fez. E digo mais, a prefeitura está anunciando essa reforma desde 2014. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Se eu não me engano, foi pauta de debate eleitoral com os funcionários no Grêmio. E foi dito que ia ser discutido exaustivamente com os funcionários antes de ser enviado para a Câmara. Olha, eu posso estar errado, que não dá para confiar tanto na memória da gente, mas se eu não me engano eu ouvi isso, e não foi. É por isso que o povo está aqui revoltado. Então assim, não tem como dizer, não tem como passar a mão na cabeça da prefeitura num momento como esse. Eu acho que o mais correto que a prefeitura deveria fazer, de verdade, acata o pedido do sindicato, retira os projetos de lei que foram encaminhados à Câmara, discute exaustivamente com o funcionalismo público, já que não tem pressa, corrige os erros que a gente já sabe que existem no projeto de lei, erros materiais, corrige os erros, faz assembleia, temos a convicção que é isso que o funcionalismo quer, reencaminha para a Câmara. Aí, a Câmara vai fazer audiência pública, a Câmara vai ouvir todo mundo novamente, o processo tramita com muito mais tranquilidade e o principal, o cidadão fica tranquilo para poder botar a cabeça no travesseiro e dormir. Tá? Sabendo que nada vai ser suprimido ou retirado em relação a direitos que são legais, né? Direitos ilegais, obviamente, a gente não precisa nem falar sobre isso, tá? Então, para mim, eu acredito que esse deveria ser o encaminhamento. Claro que isso não depende da Câmara, isso depende do prefeito. E termino minha fala por aqui, sem antes, mudando de saco para mala. Você quer fazer uma parte? Não, eu só quero aqui, no nosso mandato, dizer que eu concordo com o novo vereador. Sugestão da nossa parte é que o governo acate
o ofício aí que foi encaminhado pelo sindicato e pelos servidores. Para que se faça a ampla discussão desse projeto. Mas lembrar que isso é responsabilidade por parte da Prefeitura, e se a Prefeitura não fizer isso, reforçar aqui que nós vamos fazer a discussão desse projeto com tranquilidade, com calma e com transparência. Perfeito. Perfeito. Mudando o assunto, eu queria apenas... Eu também não me manifestei na sessão da semana passada, porque quis esperar um pouquinho mais para ver se a situação normalizava, né? Porque às vezes é um dia ou outro dia que gera um transtorno e, enfim. Também não vou ser muito enfático, porque eu acho que ainda precisa de mais um tempinho para ver se normaliza ou não. Mas começa a preocupar, o nobre vereador Fabiano falou isso na sessão, a situação que foi criada por conta de um empreendimento que é um polo gerador de tráfego, bem no meio da rotatória, ali do McDonald's. Agora foi colocado o Habib's, né, na Rua do Escadão, um drive-thru do Habib's com entrada pela Rua do Escadão e saída dentro da rotatória, onde já tem a confluência da saída de um supermercado. Então, assim, eu volto a dizer, eu não vou ser verborrágico hoje aqui, eu vou contar até 10. Eu vou esquecer que o prefeito bateu de relho na administração que aprovou o McDonald's, dizendo que o McDonald's jamais deveria ter sido aprovado onde foi. Vocês lembram disso, né? Que o McDonald's era uma irresponsabilidade. Que dirá drive-thru do Habib's. Mas eu vou acreditar ainda, uma confiança aos agentes de trânsito que não tem culpa nenhuma disso, mas estão lá fazendo as tripas coração no horário de pico para tentar dar fluidez ao tráfego e tudo mais, para ver se isso vai se normalizar nos próximos dias. Agora, se não se normalizar, a única coisa que eu peço, sensibilidade do Poder Executivo, que eu não vi ainda, de vir a público e dizer errei. Porque não falou errei ainda no IPTU, não falou errei ainda no processo todo da tramitação aqui da nova legislação do funcionário, vai lá e diz assim, ó, erramos, não podia ter aprovado aqui o drive-thru entrando, saindo no meio da rotatória, é um escoamento de tráfego enorme que se tem, principalmente nos horários de pico. E aqui, ó, vamos lá, a culpa não é do Habib's, hein? Vamos deixar muito claro, tá? Vamos deixar muito claro. Habib's, seja bem-vindo a Atibaia, nós amamos vocês, a população está super feliz, certo? Temos que ter empreendimentos dessa natureza e magnitude na cidade, temos que incentivar o empreendedor a fazer isso, tá? Então temos que atrair a iniciativa privada de qualidade para o município. Esse é um ponto. Agora, a prefeitura tem que ter responsabilidade na aprovação dos projetos. E agora vai ter que dar uma solução que resolva o problema criado com essa geração de tráfego que só a prefeitura não calculou que ia acontecer. Obrigado, senhor presidente. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Chegou mais um ofício aqui, presidente. Um ofício do nobre vereador Beatan. Ofício 05/2018. A informar o não comparecimento do vereador Beatan Fernandes de Oliveira nessa sessão, no dia 15 de maio de 2018, por motivos de ordem pessoal. Vanessa Maria dos Santos, assessora política parlamentar. Ciência aos senhores vereadores. Vereador Ademilson Militão. Vereador Ademilson Militão, 10 minutos com a partes. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente e aqueles que nos assistem online, boa noite. Eu não quero me alongar muito na minha fala referente, mas é também a questão dessa mudança de CLT para o estatutário. Eu também tenho um pouco de receio pelo que eu andei pesquisando, principalmente com as instituições que gerem a parte financeira dos funcionários. É uma coisa que eu acho que no projeto todo nós precisamos analisar muito, só que nós vamos votar a vida de 3.000 famílias em média. Não sei mais ou menos se dá umas 10.000 pessoas, 9.000 pessoas, isso é indiferente. Mas eu acho que nós precisamos do apoio de vocês para esgotar todas as possibilidades de falhas
eu creio que por mais que nós tenhamos as boas intenções, alguma coisa nós vamos pecar, por isso que nós precisamos do apoio de vocês, que seja incansável e que todos participem de todas as audiências públicas, trazendo as dúvidas, trazendo os problemas, e realmente, enquanto não se chegar a um denominador comum, eu acho que nós não temos que aprovar esse projeto. Acho que nós temos que ter consciência que nós não estamos nos prejudicando, e sim a todas as famílias dos funcionários públicos de Atibaia. Acho que independente também que seja da Câmara ou tudo, vocês podem contar com o apoio desse vereador, acho que da comissão, todos estão muito cautelosos referente a essa situação. Até sugerir, eu acho que foi uma sugestão minha, do Michel também, referente à comissão dos funcionários da Prefeitura, somente participar os concursados, para que tenha isso, para a gente não dizer que tem alguma mexida, alguma coisa nesse sentido. Mas vocês podem contar com o nosso compromisso. Concordo plenamente também que deveriam acatar esse ofício e o projeto voltar à Casa do Executivo, para que fosse sanada todas as dúvidas. Mas caso isso não ocorra, essa casa, garanto para vocês que vai com toda a transparência, pelo menos em meu nome. Eu, Ademilson Militão, pretendo trabalhar por vocês, nesse sentido. Não, independente de que vai votar, tem que ser o melhor para vocês. Podem contar com o meu voto nesse sentido, do que a maioria de vocês se sentirem prejudicadas nesse sentido. Tá joia, pessoal? E também quero falar aqui referente a um outro assunto. De 3 semanas atrás, nós protocolamos um requerimento referente às farmácias dos postos de saúde. Fico feliz de ter conversado já com a secretária de saúde. E praticamente nós temos 2 postos de saúde só que continuam com o seu horário de almoço fechado por 30 minutos. Os outros postos estão abertos por todo o expediente da área da saúde. Agradeço a presença de todos e espero que todos juntos façam por um funcionário digno e que tenha todos os seus direitos preservados. Até ontem, na reunião que veio alguns funcionários, eles questionaram referente à cesta básica e ao convênio médico. Isso, até hoje, pelo pouco que eu conheço, é estabelecido, mas num acordo coletivo. Então, é o que nós precisamos frisar, que seja determinado já como benefício e fixado ao servidor já direto. Na proposta, até um apoio aqui do vereador Daniel, na proposta consta, mas pelo que eu ouvi de alguns funcionários, ela fica assim meio no ar ainda, o que é o que não é. Eu acho que nós precisamos colocar as vírgulas nos locais certos para não mudar o contexto da frase. Ok? Obrigado por todos. Existe mais algum vereador inscrito em tema livre? Nenhum vereador inscrito em tema livre. Bom, boa noite a todos e a todos aqui presentes. Bom, como todos os vereadores que já anteciparam a minha fala, já tenho conversado também com alguns servidores, acredito que todos os vereadores aqui têm alguns relacionamentos próximos com muitos servidores, né? E é normal que os servidores venham nos procurar e devem, inclusive, nos procurar. Então, gostaria de dizer, até ontem mesmo, o vereador Ademilson Militão já fez uma reunião aqui com alguns servidores. Então, estamos totalmente à disposição já para conversar. O projeto chegou para a gente agora, a gente também está estudando, é grosso, a gente tem que ler, tem que se dedicar intensamente, como o vereador Daniel Martini também muito bem colocou, até para a gente poder discutir e ajudar os servidores, a gente também tem que entender melhor o projeto. Mas saibam também que, por parte dessa vereadora, o quanto precisar falar sobre esse assunto, nós vamos falar. É importante dizer também que é importante colocar que essa pressão, que essa iniciativa de discurso também seja feita com o Poder Executivo, afinal, só eles podem retirar o projeto da pauta, né, uma vez protocolado. Então, é importante que essa discussão aconteça aqui na Câmara, mas que também aconteça no Executivo, para que esse diálogo vá cada vez mais esclarecendo o futuro desses 3.000 servidores e, como o Militão colocou, no mínimo umas 10.000 pessoas.
e que, obviamente, acaba atingindo em larga escala depois, porque os servidores são consumidores também. Então, a partir do momento que eles têm corte de benefício, eles também deixam de consumir no município. Então, é um problema grande esse. Tem que ser plenamente discutido. Então, gostaria de dizer a todos os servidores que também estou à disposição para discutir esse assunto. A senhora me dá uma parte? Claro. Eu gostaria, inclusive, se for do entendimento de todos os vereadores, que nós assumíssemos um compromisso público com o prefeito. Se o prefeito retirar o projeto para discutir com o sindicato, existe um artigo no regimento interno que diz que a retirada de proposição em curso na Câmara, ela pode acontecer antes da aprovação definitiva, só que se ela for retirada, ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Aí tem uma vírgula. Salvo deliberação do plenário. Aqui diz que o plenário pode deliberar de forma contrária. Nos outros lugares não diz que o plenário pode deliberar de forma contrária ao que está no regimento. Aqui diz o seguinte: a proposta pode ser reapresentada, obviamente, de acordo com a deliberação do plenário. Então, eu gostaria de deixar claro que se o prefeito atender o pedido do sindicato, retirar o projeto, discutir amplamente com o funcionalismo e depois quiser reapresentar de novo nessa sessão legislativa, eu, como vereador, acato, sou favorável à redistribuição do projeto. Eu acredito que todos nós podemos assumir esse compromisso com a administração pública para que o prefeito não diga, não, se eu retirar eu não posso reapresentar na mesma sessão legislativa. Não, a Câmara, o plenário vai ser favorável. Eu já estou antecipando. Se ele retirar, rediscutir exaustivamente e devolver para casa nessa sessão legislativa, conte tranquilamente com o meu voto para que o projeto volte a tramitar na casa. Tá? Okay, obrigado, senhor presidente. Pessoal, como acabei de colocar, só o Poder Executivo pode retirar o projeto de votação. Então, se retirar, eu também recebi hoje à tarde o requerimento do sindicato e a gente vai encaminhar para o Poder Público, tá certo? Mas o que me traz essa tribuna hoje não é somente esse assunto. Essa semana em especial, no mês de maio, nós temos alguns assuntos delicados para tratar e eu gostaria de passar um vídeo rápido de 1 minutinho para vocês, acerca de um assunto extremamente importante. Se chama assim, tem algo a dizer que parece que ninguém vai entender. Se alguém ofereceu uma proposta e prometeu em troca algo que você gosta, se esse choro tá escondendo algum segredo, algo que deixou você com muito medo. Se alguém tocou você de um jeito estranho, ou fez coisas que não são pro seu tamanho, encontre alguém de confiança e comece a chorar. Suas lágrimas irão te ajudar. Ela vai saber que alguém fez algo com você e vai fazer de tudo pra te proteger. Não engula o choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, SEDECA e Governo do Paraná. Esse vídeo que foi exibido, sei que a qualidade não é das melhores, infelizmente, mas é uma campanha da Prefeitura do Paraná, na verdade, né? Aliás, parabenizar a Prefeitura do Paraná por essa iniciativa. Infelizmente, no estado de São Paulo, eu pesquisei e não encontrei nenhuma campanha mais assertiva como essa, acerca do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Tenho certeza que uma plateia tão cheia como essa de hoje, quantas e quantas mulheres e homens aqui presentes já podem ter sido um dia na infância assediados, até mesmo abusados sexualmente. Eu trabalho como terapeuta e essa dinâmica é muito mais comum do que se imagina. Antigamente era comum, alguns anos atrás era comum, em 2018 continua comum. Então, é fundamental que se lembre sobre esse dia 18 de maio. Né? Historicamente, é um dado rápido, essa data de 18 de maio é o caso da morte, né, da menina Araceli Crespo, em 1973, que foi sequestrada, drogada, abusada, estuprada e assassinada. E hoje, após 42 anos desse crime, até hoje ninguém foi condenado e nada aconteceu. Né? Então, é importante ressaltar esse tema. Vocês todos têm famílias e crianças, alunos, sobrinhos, netos, netas. Então, é fundamental
que esse tema seja trabalhado com as crianças. Hoje se fala sobre esse assunto do abuso sexual com muita naturalidade, né? Antigamente era um tabu, mas hoje as escolas já falam sobre esse tema, existem esses vídeos que ilustram que a criança, dicas de quando a criança pode estar sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de exploração, que faz com que os pais e os responsáveis tenham um pouco mais de percepção que algo de errado pode estar acontecendo com essa criança. Eu gostaria de convidá-los no dia 18 de maio, nós recebemos o convite aqui, não é uma ação da Câmara, mas sim, será aqui na Câmara Municipal, mas é uma ação do CONDICA, né, do Conselho da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar de Atibaia, que acontecerá aqui na Câmara no dia 18 de maio, uma palestra com a doutora Caroline Cheque de Freitas, que é juíza aqui da 2ª Vara Criminal, que vai estar explanando sobre esse tema. Eu espero, eu não tive tempo, mas eu acredito que as escolas, eu espero de coração que esse tema esteja sendo tratado nas escolas. Eu trouxe esse vídeo da Prefeitura do Paraná, porque talvez muitos de vocês receberam também no início de maio, porque o CRP, né, Conselho Regional de Psicologia, fez uma larga divulgação desses vídeos, né? Esse foi apenas um deles, mas eram 4 vídeos sobre a campanha Não Engula o Choro. E o CRP de todos os estados pediu para que se divulgasse isso em todos os estados. Esses desenhos são desenhos animados curtos, simples, e que as crianças também são capazes de compreender quando passa esse vídeo. Então, é fundamental que esse tema seja falado, que as crianças sejam orientadas e que esteja sempre atento àquele vizinho, aquele tio, aquela tia, aquela madrinha, que infelizmente acontece, e quando acontece são pessoas próximas a essas crianças e adolescentes. Tá, pessoal? Então, é fundamental falar sobre esse tema. Outro tema que eu gostaria de falar sobre o mês de maio também, nós tivemos agora, no domingo, né, 130 anos de abolição da escravatura. Como foi domingo do Dia das Mães, muitas pessoas acabaram se esquecendo dessa data, acabou coincidindo com o Dia das Mães, mas é importante lembrar, e eu trago esse tema desses 130 anos da abolição da escravatura. Eu não vou falar aqui sobre a história do Brasil, mas todos sabem que esse tema do racismo ele ainda é muito pertinente na sociedade, muito, e muito, e muito, em especial da mulher negra. Então, é fundamental se lembrar dessas datas, né? O ano passado, eu fiz um projeto de lei aqui que cria a Semana da Consciência Negra. Tive vários problemas em relação a esse tema, fui criticada pela criação do projeto, que é um projeto apenas que cria uma semana cultural, de fomento aos artistas negros da cidade, às movimentações, a palestras ilustrativas que levantem esse tema. Fui questionada por esse tema, como se eu não me preocupasse com problemas da cidade, que deveria coisas mais interessantes para se preocupar. De fato, existem muitos problemas como esse dos servidores, mas é importante que a gente ressalte também esses temas. O racismo, ele existe, ele continua, ele permanece, e após 130 anos, com toda a dificuldade de políticas públicas de inclusão social, nós ainda temos problemas, né? Haja vista o próprio assassinato da vereadora no Rio de Janeiro e outras movimentações que têm acontecendo. Então, trago esse tema apenas para relembrar, né? É uma bandeira que eu milito aqui também da inclusão social, em especial da intolerância religiosa, né? No caso das religiões afro-brasileiras, que entram também nessa programação da consciência negra. E aproveito também a deixa, né, desse assunto, até para avisá-los que no dia 7 de junho a gente vai estar falando na Escola Legislativa, nós vamos ter um evento que trata exatamente dessas questões de exclusão social, e uma das palestras é exatamente sobre a mulher negra, o papel da mulher negra e a exposição da mulher negra nas mídias sociais, que ainda é muito erotizada, que ainda tem uma imagem distorcida. Então, a Escola Legislativa vai tratar desse tema e outros temas também, com bastante exaustão, e falarei sobre isso, que vai ser no mês de junho. Mas já aproveitei aqui a deixa para falar sobre isso. É importante que a gente discuta esses temas, sim, nessa casa. Afinal de contas, a gente tem relato dos munícipes, de professores que vêm falar sobre situações que aconteceram com as crianças, nas creches, que ainda têm dificuldade, né? Eu trabalhei numa creche em Bom Jesus dos Perdões há alguns anos atrás, e eu me lembro muito bem de uma menininha, uma garotinha que as crianças não queriam dar a mão para ela na roda. Isso coisa de 8 anos atrás. Então, infelizmente,
esse tema precisa ser discutido, e muito, né? Tanto do racismo como da exploração sexual e abuso sexual da infância e do adolescente. E também convidar os senhores para o dia 24 de maio, esse mês também de maio, temos a questão do Maio Amarelo. Tivemos, inclusive, gostaria de parabenizar publicamente aqui a Incubadora de Artistas, que colocou uma intervenção, ali um carro, né, uma intervenção artística ali em frente ao Centro Cultural André Carneiro, que é um carro todo batido, com algumas tintas para fora, que retrata e até assusta um pouco os munícipes quando a gente vê o carro inteiro estraçalhado. É uma campanha assim, que mexe com o interior da gente quando a gente vê uma obra dessa. Então, parabenizar publicamente a Incubadora, mas também ressaltar que essa casa, através da Escola Legislativa, fará, no dia 24 de maio, às 9 da manhã, é uma quinta-feira da semana que vem, com o apoio do Conselho Municipal do Idoso, quero agradecer aqui o senhor Augusto Lupe, aqui presente com a gente, em parceria com o Conselho Municipal de Idoso, que vai estar falando sobre uma palestrante que vem do SAMU, que vai falar sobre a cena do acidente de trânsito, também em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, que também estará aqui presente. Então, são temas importantes de se discutir, nós escolhemos especialmente essa parceria com o Conselho de Idoso, haja vista que ano passado tivemos uma palestra já desse tema e houve muito interesse do pessoal do Conselho, e porque esses atropelamentos eles acontecem, às vezes o idoso tem um pouco mais de dificuldade de mobilidade, de ritmo para atravessar a rua, às vezes ele quer andar rapidamente, atravessar rapidamente, e nesse momento pode acontecer uma colisão, pode acontecer um pequeno atropelamento ou até coisas mais graves. Então, estão todos convidados aqui no dia 24 de maio, às 9 horas da manhã, tá bom? Então, é isso que eu queria dizer para vocês sobre esses 3 temas que, na minha opinião, são fundamentais, né? O Maio Amarelo, o 18 de maio, sobre essa campanha, quem puder estar aqui presente na palestra da doutora Caroline, e também só uma lembrança aí dos 130 anos de abolição, que nós vamos estar tratando aí desse tema na Escola Legislativa, agora em junho, e também, muito provavelmente, em novembro também, que é o mês que a gente acaba discutindo mais sobre esses assuntos de inclusão social. Tá bom? Muito obrigada, senhores vereadores. Eu gostaria de requerer o intervalo de 15 minutos. A sessão está suspensa por 15 minutos. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Seis vereadores. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Projeto de lei número 07 de 2018, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima, que dispõe sobre alteração na lei ordinária número 3.842/2010. Projeto de lei número 10/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre denominação de Centro Comunitário Flórido José Batista, localizado no bairro Cachoeiro. Projeto de lei número 15/18, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima, que dispõe sobre denominação de Centro Dia do Idoso Agenor Pedroso de Souza, ao prédio localizado na rua Manacá, sem número, esquina com a rua dos Alecrins, no bairro Nova Atibaia. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 07/18, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima.
Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Vereador Fabiano de Lima, 20 minutos com a partes. Mais uma vez, boa noite a todos. Esse projeto nosso é um projeto que fala sobre os prestadores de serviços ambulantes, algumas mudanças na lei. A gente verificou, junto com alguns comerciantes e ambulantes que procuravam nosso gabinete. Um dos pontos que a gente está fazendo uma mudança é que antes a gente não podia transferir o seu ponto, né, o nome, o titular, intransferível, né? Então isso está colocado na lei. Então você, quando o ambulante está em algum ponto e ele vem a falecer, infelizmente ele não pode passar para ninguém esse ponto. E hoje na mudança da lei a gente está passando para o marido, para a esposa, para o filho, né? Então essa mudança que a gente está fazendo, uma das mudanças que a gente faz nesse projeto de lei. Também a gente muda ao ponto que a lei fala sempre dos locais que são removíveis, né? E hoje a gente tem a praça do mercado que são fixos. Então a gente está fazendo a mudança para colocar os pontos fixos também. Até porque hoje existe os ambulantes fixos, que é a praça do mercado. E até colocando quando eles passavam, tiveram um gasto ali na praça do mercado, né? Então às vezes chega a falecer alguém, não pode passar para um parente deles, né? Isso que acontece em vários pontos da cidade. Foi construído os quiosques lá. Outro ponto que a gente está mudando no projeto de lei é porque acho que todo cidadão gostaria de gozar de férias, né? Então a pessoa que está lá o ambulante, ele não pode sair de férias, porque se ele fechar, ele é notificado, né? Então a gente está fazendo essa mudança para que ele possa ficar até 30 dias fechado, pedindo autorização para a prefeitura, né? Encaminhando para a prefeitura que ele tenha esse direito de férias para poder viajar, descansar, para ter um momento com seus familiares. O vereador Daniel também conversou comigo, vai fazer algumas alterações também na lei, depois em redação final, mas os principais pontos da mudança são foi procurado por alguns comerciantes, e a ideia é melhorar o atendimento de vocês. Era isso, e peço o apoio dos meus nobres colegas. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 10/18, de autoria do Poder Executivo. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovada em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 15/18, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este vereador. Vereador Fabiano Batista de Lima, por 20 minutos com a partes. Esse projeto fala sobre denominação, né, do Centro Dia do Idoso, que está próximo de inaugurar, né, da gente fazer a inauguração. Acho que uma obra que teve uma demora e a gente vem cobrando há muito tempo. O trabalho com idoso na nossa cidade, que vem crescendo muito depois que eu cumprimentar aqui no colega, o professor Marcos Moura, assumiu a coordenação, foi criada a coordenadoria do idoso, né, na gestão do SOL, e eu acompanhei no começo, no início, o trabalho dele, principalmente com a Atibaia Ativa. Eu era diretor na Secretaria de Esportes, e a gente emprestava alguns estagiários, né, na época na saúde, e começou esse trabalho pequeno que atingiu muitos idosos na nossa cidade, né. Não só isso, já tem um centro de referência do idoso, né, que vem fazendo um grande trabalho, e não só o Marcos, mas também a primeira-dama, a Simone. Vale destacar nos Jogos do Idoso, Jogos Regionais do Idoso, que eu acompanhei vários anos, e infelizmente o idoso ficava dormindo no chão, né, alojado em escola, e uma luta da Simone com o Marcos Moura, a gente mudou e a prefeitura começou a pagar o hotel, porque é desumano, né, você vê um idoso sentado no chão. Isso é o Estado que dá a escola, e a prefeitura acaba dando só o colchão. Então hoje a prefeitura tem hotel, sempre com uniforme,
a camiseta para eles ficarem uniformizados lá. E a nossa ideia foi um pedido também do Marcos, de vários idosos, de alguns da comissão, né, do CMI, Conselho Municipal de Idoso, né, que alguns conselheiros pediram para dar o nome do Agenor Pedroso de Souza, que foi um comerciante do bairro da Luanda, da Ressaca, com supermercado, loja de gás, né, e grande lutador aí na nossa cidade. Também pai do nosso prefeito Saulo Pedroso, que infelizmente ele foi candidato a vereador várias vezes, sempre lutando pela região, e não teve a oportunidade de ver o filho vereador nem prefeito aí. Então a gente pede o apoio, a aprovação desse projeto, para que a gente está achando que mais ou menos dia 9, né, inauguração do Centro de do Idoso, então a gente pede apoio pela aprovação desse projeto. Existe mais algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Bom, gostaria de falar rapidamente sobre esse projeto. Primeiro, agradecer aqui a presença do coordenador Marcos Moura. Não só agradecer, mas parabenizar o seu trabalho, Marcos. O Marcos é um entusiasta. E desde que eu tive a oportunidade de ingressar no Poder Público em 2015, através da Secretaria de Cultura, nós já ingressamos em alguma parceria, criando a Semana de Cultura, em parceria com a Coordenadoria do Idoso, quando nós trouxemos a peça teatral Eu Te Amo Meu Brasil, e me apaixonei pela luta do Marcos, porque eu também sou uma profissional que trabalho com idoso há muitos anos, ainda trabalho com pacientes com Alzheimer, e realmente é uma luta muito difícil, mas muito mesmo. Eu recebi o Marcos Moura aqui no gabinete na semana retrasada, inclusive ele veio trazer o informativo do Centro Dia do Idoso, e eu disse para ele que coragem inaugurar um Centro Dia do Idoso, porque nós sabemos que ainda é uma agulha no palheiro, é muito difícil atender esse público com a demanda gigantesca de idosos que tem na cidade, né? Nós sabemos que Atibaia é uma cidade que tem muitos idosos. Eu particularmente trabalhei em 6 casas de repouso aqui, as ILPIs, fora todas as outras que eu não conheço. A gente tem muitas, né, muitas casas de repouso aqui, tanto das particulares, da mais em conta até a mais cara e luxuosa aqui na cidade. E temos uma população idosa gigantesca que não tem a menor condição de ter um cuidador, de ficar numa casa de repouso, não tem condição nenhuma, né? Porque todos nós envelhecemos, tanto rico quanto pobre. Então é realmente muito difícil, e dou parabéns, porque ser coordenador de idoso não deve ser nem um pouco fácil, né? Então, só uma informação rápida aqui, essa informação já está disponível, né, no site da Prefeitura, sobre o Centro Dia do Idoso. Ele é bem criterioso, porque, como foi falado, são pouquíssimas vagas, então é muito importante que as pessoas tenham ciência, né, porque tem população que está numa vulnerabilidade social gigante, e tem aquele que não está em tanta vulnerabilidade, mas também não tem condições de pagar uma clínica particular, então ele vai querer frequentar o Centro Dia. Por isso que tem alguns critérios de avaliação que tem que ser rigoroso, porque infelizmente são só 50 vagas, né? Então é um trabalho que está começando. Acho justa a homenagem, vereador Fabiano, porque realmente foi através do governo Saulo que se criou uma coordenadoria do idoso, que é tão fundamental. Quem sabe um dia chega a ser Secretaria do Idoso, né, Marcos? Agradecer também ao Augusto Lupe, que está aqui, e outros membros também do Conselho do Idoso. Então, tem alguns critérios, né? Tá a informação no site da Prefeitura, mas, em primeiro lugar, é uma procura espontânea do próprio idoso ou da família. Após ele procurar o Centro Dia, ele precisa fazer o seu cadastro no CRAS, fundamental, Centro de Referência de Assistência Social. Ele tem que estar cadastrado no CRAS, tá, gente? Depois de cadastrado no CRAS e no CRES, vai ter uma avaliação de vulnerabilidade e fragilidade social. Como eu falei, vulnerabilidades são muitos, mas tem também a questão da fragilidade. Se ele tiver 1 ou 2 familiares que estejam em casa, que não estejam trabalhando fora, que tenham condição de ficar um pouco, de assistir um pouco esse idoso, ele já está em desvantagem, vamos dizer assim, por aquele idoso que não tem ninguém que possa... Agradecer você também, Lia, agora que eu te enxerguei aí, a Lia também da Coordenadoria do Idoso. Parabéns pelo seu trabalho também, Lia.
Às vezes ele também já está em desvantagem, porque ele tem 1 ou 2 familiares que estão ali próximos, enquanto tem um idoso que está totalmente sozinho na casa dele, não tem realmente ninguém para apoiar, para acompanhar. Então vai ser feito esse cadastro. Esse usuário, né, ele vai precisar ter o grau de dependência 1 ou 2 somente, ou seja, ele não pode ter demência nenhuma. É um grau de vulnerabilidade e dependência 1 ou 2. Que é um grau que é avaliado pela Anvisa. Então, ele tem que ter um atestado médico, bonitinho, dentro desse cadastro da Anvisa, para ele poder concorrer, vamos dizer assim, pleitear uma vaga no Centro-Dia do Idoso. Tá? Então, sim, são vários critérios de funcionamento. Acredito que vai ser um trabalho maravilhoso, vai funcionar das 8 até as 5h30 da tarde, com alimentação, 4 refeições dia. Nós sabemos o quanto isso é caro para o município, né? Você sustentar 50 idosos, fazendo atendimento deles com 4 refeições diárias, nutricionista, atividade, tudo que ele precisa é extremamente caro. Então, precisa muito esforço mesmo da coordenadoria e da prefeitura para poder fazer esse atendimento, né? A Atibaia também tem sido reconhecida nacionalmente e internacionalmente através do programa Raimundo Moura, que também é uma iniciativa do Marcos, por isso que é sempre importante ressaltar e sempre falar sobre isso, né? As reuniões do Conselho de Idoso acontecem toda a última terça-feira do mês aqui na Câmara Municipal, né, seu Augusto? Eu não consigo estar sempre, mas muitas vezes eu não estou, a Juliana, que trabalha na assessoria comigo, está presente. Na medida do possível, a gente participa, porque é fundamental, né, participar das reuniões do Conselho, das atividades por ele discutidos, temas discutidos, e é um Conselho muito atuante, e que tem muitas demandas, muitas denúncias, é problema, gente, Conselho Idoso, né, seu Augusto? Então, é fundamental que esse lugar seja atendido também. Então, agradecer à Prefeitura, parabenizar o vereador pela iniciativa do nome do Centro-Dia, e informar as pessoas de todos esses critérios que precisam, tá, gente? Realmente, é uma fila de espera que eu acredito que vai acontecer, mas extremamente criteriosa, tá? E aí vocês vão ter um cadastro para preencher, porque acontece com o idoso, né? Estou explicando porque às vezes a pessoa não tem um familiar ou não é profissional da área, às vezes não entende essa parte. Existe o grau de dependência 1, 2, e o idoso ele vai evoluir para o grau 3. Naturalmente ele vai evoluir. E quando ele estiver no grau 3, ele já não pode ficar mais no Centro-Dia do Idoso, porque no Centro-Dia do Idoso ele já não pode ficar um idoso que tenha demência ou que tenha algum outro tipo de dificuldade, porque é só dentro do grau 1 e 2. Então, por isso que eu falo o quanto que é difícil lidar com esse público, que é um público que vai evoluir na doença ou na senilidade, na finitude da vida. Então, é importante que a gente entenda todos esses critérios e vai estar aberto, acredito, a população de fim de semana, vão ter algumas atividades que vão acontecer lá. Então, agradecer aí essa iniciativa da Prefeitura, estamos bastante ansiosos com esse trabalho que será realizado aqui no município. Só isso. Obrigada. Não havendo mais nenhum vereador interessado em discutir o presente projeto, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Passo a palavra em tribuna livre para a senhora Ana Maria Santos D'Arienzo. Assunto: população de baixa renda. Assuntos: população de baixa renda, trabalhadores da Praça da Rodoviária, IPTU, pontos de ônibus, abrigo, sou Atibaia. Por 20 minutos, sem apartes. Sou bem baixinha. Tá bom assim? Tá bom. Não, tá bom assim. Então, vamos direto ao assunto, que é o problema da baixa renda. Por ocasião do IPTU, foi se falado muito sobre a isenção para o povo de baixa renda. Nós somos todos a favor da isenção da baixa renda. Eu estou aqui representando o Atibaia do Bem, e nós somos a favor disso. O Atibaia do Bem é a favor. Só que
essa isenção para a turma de baixa renda não foi só preocupado com baixa renda. Isso daí foi mais, na nossa opinião, foi um método eleitoreiro, foi mais para pegar a população de baixa renda para a eleição que tem esse ano. Porque se realmente tivessem preocupados com a população de baixa renda, nós não teríamos, por exemplo, o problema dos ônibus de Atibaia. A SOA Atibaia chegou aqui maravilhosa, com Wi-Fi, os vereadores foram lá, alguns vereadores, tiraram foto, passearam com eles, e ficou nisso. Hoje em dia, a SOA Atibaia, a maioria dos ônibus são sucateados, portas quebradas, os degraus para funcionar para o cadeirante, na maioria das vezes, não funciona. Estão correndo demais, o preço subiu assustadoramente. Quem é que usa esses ônibus? É o povo de baixa renda. Não somos nós, a maioria que está aqui não usa esse ônibus, é a turma de baixa renda. Outra coisa, desde o século passado e nesse século também, os pontos de ônibus de Atibaia não têm proteção. Quem é que usa esses ônibus e fica ali embaixo de sol e de chuva? A turma de baixa renda. Alguém está se incomodando com eles? Ninguém está se incomodando com eles. Quando, da ocasião a Record fez aquele programa sobre transporte alternativo, o líder da Câmara chegou aqui nessa tribuna e defendeu os trabalhadores das vans. Depois foi completado o contrato com a SOA Atibaia e esses trabalhadores das vans foram absorvidos. Agora eu peço para aquela turma ali levantar ali a turma dos ambulantes. Todo mundo de pé, por favor. Quem tiver a favor deles também de pé. Eles estão há meses pedindo para ser recebidos pelo prefeito para mostrar o projeto deles, para eles não serem expulsos de lá. Nós tentamos falar com o prefeito, eles tentaram falar com o prefeito, não conseguimos. Eu, no caso, fui chamada de mentirosa. E por quê? Porque não conseguimos falar com ele, ele disse que a situação já estava resolvida. A situação de vocês está resolvida? Não. E não veio ninguém aqui na tribuna defender os direitos de vocês, veio? Nenhum vereador veio aqui defender o direito de vocês, nenhum. Nenhum vereador, nenhum. E são todos de baixa renda. Vocês são todos de baixa renda, não são? Maioria idosos também. Por que então não apoiam eles? Porque eles são poucos e eles não dão voto, porque idoso não vota. Passou dos 60, não vota. É isso que o Atibaia do Bem quer mostrar, que essa preocupação com a baixa renda é eleitoreira. Agora, outra coisa, eu vou falar o nome aqui desses cidadãos aqui, ó. Eles não vieram todos, mas o senhor Darcy e a dona Nina Garcia. Todo mundo fala presente, por favor? Presente. Senhor Genésio Celante? Presente. Senhor José Rodrigues Vila? Presente. Senhora Márcia Cassalho? Reinaldo? Presente. Eu queria pedir para passar aquilo ali foi derrubado, isso daí ou foi reforma, gente? Foi derrubado para ver se vocês saíam de lá, né? Pode mudar, por favor. Foi derrubado, foi tirado, inclusive dos 2 idosos, foi tirado o teto deles. Eles estão até com uma cobertura lá como é o nome daquele papel que põe em ônibus? Como é o nome? Ônibus não, em caminhão. Está com aquilo lá, porque eles estão...
E o que foi oferecido para alguns deles foi a feira noturna, que é uma vez por semana. Eles precisam sobreviver, eles têm que trabalhar todo dia. Foi oferecida também a Praça do Cristo Rei. Ali não tem clientela. Foi oferecida a Santa Casa também, o Jardim da Santa Casa ali. Também não dá. No mercado não dá mais, porque está entulhado ali, é um camelódromo agora. Está entulhado ali. Tá certo, resolveu o problema de alguns, estão trabalhando, estão ganhando o dinheiro deles. Mas ficou nisso. Pode passar, Celso. O mato cresceu, não foi cortado. Eles mesmos estão cortando o mato. Eles mesmos cortaram o mato, arrumaram a praça. Eu estive lá. A nossa colega do Atibaia do Bem, a Helena Maria, também esteve. Eles mesmos fizeram, cortaram o mato, carpiram, limparam, fizeram tudo, porque o poder público não fez nada. Isso daí já é arrumado, já, depois de arrumado, de limpo. Aqui é a manifestação deles aqui na Câmara. Várias vezes. Quando eles não podiam vir, esse é o senhor que tem 80 anos, 82 anos, a esposa dele não veio porque é cadeirante, mas ela trabalha todo dia lá. Isso daí foi no dia da limpeza. Isso daí não é. Isso daí estou eu ali com os outros, o seu Darcy que não veio hoje. A Eliette Gerage também está ali. Aqui é essa manifestação, essa é a esposa do seu Darcy. Essa é a manifestação do grupo Reviva, que também está apoiando o movimento deles. Aquele é o senhor Clébio Gerardi, que é o advogado deles. Acabou, né? Acabou, Celso? Acabou, então tá bom. Tem de respeitar o Estatuto do Idoso, que não tem sido. E eles não conseguiram falar com o prefeito até hoje. É mandado assessor, mandado tudo. A outra coisa absurda da Atibaia é que o ônibus quebra. Quando eles pegam o outro ônibus, eles têm de pagar a corrida novamente. É um absurdo pagar 2 vezes. E quem é que usa? É a população de baixa renda. Então, alguém está incomodado aqui com a população de baixa renda? Ninguém está se incomodando com a população de baixa renda. O que vai acontecer? É melhor os atibaianos não se iludirem, porque esse governo, apoiado pela maioria dessa Câmara, está prejudicando as classes C, D, E e F. Com a crise que o Brasil está passando, essa classe C vai virar D, a classe D vai virar E, e a F sumiu. Então ninguém está preocupado com isso, e o Brasil está em crise. Aqui, outro dia também foi discutido aqui, quando foi falado sobre o imposto, o IPTU, foi discutido, falado também pelo líder do governo, que da onde ia se cortar despesa para gerar mais dinheiro, verba, para coisa. Até agora a prefeitura, a Câmara, ninguém fez corte nos funcionários. Cada vez se contrata, há 2 meses atrás foi contratado mais um funcionário comissionado, com salários sempre altíssimos. Era bom cortar por aí também. Se quer fazer economia, tem de cortar aí. Tem de cortar na carne, mas não do povo, não no salário dos professores também. Que o professor ganha 2.380 e a maioria dos comissionados ganham, o último que foi contratado, saiu no Diário Oficial, ganha 9.780. Então, eu só quero deixar bem claro aqui que ninguém está cuidando do povo de baixa renda, não. E nós pedimos apoio, eu, pessoalmente, representando o Atibaia do Bem, pedi apoio para a turma de esquerda, pedi apoio para a turma da direita, ninguém
se manifestou para... E foi alguém lá na praça para vocês? Nenhum partido. PSOL, PCdoB, PSB, lógico que não. Entendeu? Não foi. Mas de algum partido de direita foi? Não foi. Os vereadores foram lá, tiraram foto com eles, mas mais nada foi feito. E a turma do lado de lá do Pontilhão também não tem apoiado vocês. A turma do lado de cá do Pontilhão também não. São 6 famílias abandonadas. Por quê? Porque ninguém tem interesse neles, porque eles não dão voto. O interesse é voto. E eu digo, vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Infelizmente, faz 4 anos que o Atibaia do Bem frequenta essa Câmara assiduamente e nós chegamos a constatar que todo mundo sabe quem é Pôncio Pilatos, não sabe? Essa Câmara aqui é dividida entre uma turma é Pôncios e a outra é Pilatos. Ou seja, todos lavam as mãos e vocês, e a turma de baixa renda que se dane. Eu acabo por aqui. Obrigada pela explanação, senhora Ana. Gostaria de dizer por parte dessa vereadora que é muito importante que o Atibaia do Bem continue frequentando as sessões, porque eu sei que os que podem estar aqui e aqueles que não podem seguem as informações divulgadas pelas redes sociais. Eu particularmente respeito muito o trabalho da senhora, dona Ana, a senhora sabe disso. Então, agradeço a explanação e principalmente a presença em todas as sessões. São sempre muito bem-vindos. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero também cumprimentar a dona Ana D'Arenzo. Dizer que eu tenho um profundo respeito e admiração pela dona Ana. A gente fica muito contente quando a população faz uso da tribuna. Às vezes a gente não concorda com todos os pontos, mas o importante é a população ter a oportunidade de manifestar aquilo que pensa, e mais do que isso, às vezes até um desabafo daquilo que é o sentimento por parte de toda a sociedade. Quanto à questão do transporte público, eu acredito que a gente precisa pensar na questão do transporte público com um pouco mais de carinho, mas eu acho que a gente só vai resolver o problema do transporte público quando a gente analisar o transporte público sobre um outro aspecto. Hoje o aspecto é um aspecto de contratação econômica, que a gente contrata empresas privadas, a gente faz a concessão do transporte público para empresas privadas. Eu já me manifestei sobre esse ponto aqui, eu acredito que a gente precisa mudar essa forma de contrato. Existem pontos da administração pública que é o poder público que precisa cuidar. E o transporte público eu vejo como um ponto que o poder público precisava fazer o transporte público, não a empresa privada. Eu defendo isso em alguns pontos, como eu defendo, por exemplo, da água da nossa cidade. Eu acredito que o SAI precisa voltar a ser uma autarquia municipal, em razão, primeiro, por essa questão, por acreditar que pontos essenciais aí a administração pública precisa cuidar. Lá na questão do SAI em específico, a transição, o retorno para uma autarquia traria ao SAI um benefício aí econômico, no sentido de que a gente passaria a ser novamente, não teria mais a necessidade de pagar o tributo, a carga tributária que a gente paga hoje em razão da transformação para a empresa pública. Isso dá por volta de 5, 6 milhões de reais. Então eu faço a defesa, até a Edna está aqui do sindicato, eu faço aqui a defesa constante e sei também que é um dos desejos dos trabalhadores da empresa do SAI, que a gente volte a ser uma autarquia. E eu acredito que no transporte público a gente precisa analisar o transporte público sobre esse aspecto também. Eu quero aqui deixar bem claro que eu não acredito que a administração pública precise cuidar de tudo, não.
Porque nós vamos entrar numa discussão até política, filosófica, de que o Estado precisa ser mínimo, do que o Estado está pesado. Né? Eu não estou falando, eu não quero entrar nessas discussões. Eu acredito que tem pontos realmente que o Estado não precisa atuar. Né? Tem pontos que a gente pode repassar para a iniciativa privada. Mas outros pontos específicos, a gente só vai conseguir resolver e melhorar se a administração pública tiver interesse de resolver e ela atuar. Uma autarquia, por exemplo, de transporte público, a autarquia não tem interesse de lucrar. Hoje a gente paga R$4, próximo de R$4 é a passagem de ônibus, por quê? Porque nesse valor está embutido, além do imposto que a empresa é obrigada a pagar, está embutido também o lucro que a empresa busca. E eu não sou contra a empresa lucrar, não é nada nesse sentido, mas é esse modelo econômico que faz com que a passagem chegue nesse valor. Se a gente voltasse para uma autarquia, pensasse numa autarquia, a autarquia não teria esse pensamento econômico de lucro. Então é uma discussão que eu quero abrir também perante a sociedade e a nossa cidade, que eu acredito que na questão do transporte público, a gente precisa caminhar nesse sentido. Aliás, um dado importante, as cidades do país que conseguem ter passe livre, conseguiram através de autarquia. Como exemplo, na cidade, se eu não me engano, desculpe, mas se eu não me engano, Maricá, que é a cidade do Rio de Janeiro, que tem transporte livre, a catraca liberada, através de uma autarquia municipal. Então, acho que é um ponto aí que a gente precisa discutir também. E todas as reclamações aí que são encaminhadas pela população, a gente encaminha para o poder público, a gente faz a cobrança e a gente espera que o poder público tome providência, porque realmente o transporte público na nossa cidade hoje, com a sua Atibaia, está precário. Precisa melhorar, e muito, e muito. A população que o utiliza do transporte público sabe das dificuldades que estão enfrentando. Esses dias eu tive a oportunidade de usar o transporte público. Eu vim de ônibus para a Câmara, e aí eu encontrei um ônibus sucateado, quebrado, sujo. Né? E a gente fez o ofício e encaminhou para a prefeitura para que isso melhorasse. Essa situação não dá para continuar. Né? Então, aqui, engrossar aí o discurso da Ana D'Arenzo quanto a esse ponto. Quanto às outras questões, dona Ana, com todo o respeito, precisa entender que a gente tem um limite de atuação. O vereador Daniel sempre fala muito disso. A gente foi lá, deu a cara a tapa, conversou com os funcionários, com os comerciantes da praça, e até onde é possível o nosso limite de atuação, a gente fez o que era possível. Intermediamos conversa com o poder público, solicitamos agenda. Né? Então, o que é possível por parte do vereador, a gente vem fazendo. Né? A gente vem tentando contribuir. Agora, a competência nossa houve reunião com o chefe de gabinete, com o secretário de governo, eu estava presente. Eu acho que outros vereadores estavam presentes também nessa reunião. A gente teve reunião, não teve reunião com o prefeito, mas teve reunião com o chefe de gabinete, teve reunião com o secretário de governo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aonde a nossa competência é possível atuar, a gente vem atuando com zelo, com comprometimento, e sabendo que aquilo que não é possível, a gente faz as críticas necessárias e encaminha e cobra do poder público uma melhora. Nesse sentido, eu agradeço a atenção de todos. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Este vereador. Pela ordem ainda, presidente. Vereador Júlio César Mendes. Dizer também, endossar aí as palavras do novo vereador Michel. Dona Ana D'Arenzo, a senhora pode ter certeza que eu tenho um profundo respeito aí pela senhora. Eu mesmo já disse isso para a senhora sabe disso. Né? Concordo com alguns posicionamentos da senhora, discordo de outros, tá? Mas é importante sempre a população participar aqui da tribuna, né? Expor aí, né, os problemas da cidade. Né? Nós, como vereadores, recebemos inúmeros problemas diariamente, aí tentamos resolver da melhor
forma possível, levando ao conhecimento aí do poder público, mas como disse o vereador Michel, algumas situações são, algumas questões a gente não consegue resolver, porque a nossa atuação aqui é limitada também como vereador. Quando teve esse problema com relação aos trabalhadores ali da praça, eu estive lá no local, não só eu como outros vereadores aqui da casa. Também participei daquela agenda no gabinete, na qual o prefeito não participou, mas foi o secretário de governo que conduziu a reunião. Naquela ocasião ficou lá estabelecido que seriam tomadas algumas medidas para tentar solucionar o problema de alguma forma. A gente fica triste sim, por conta da situação, a gente é solidário sim, mas nem tudo aqui a gente consegue resolver. A gente gostaria, mas foge um pouco aí do nosso alcance, mas aquilo que está dentro do nosso alcance a gente procura resolver da melhor maneira possível. Tá? Com relação ao transporte público, este vereador aqui, eu acredito que é um dos que vem mais cobrando aí do poder público, levando ao conhecimento do poder público aí o problema que está sendo gerado por conta do transporte aí na cidade, ônibus sucateados, como bem disse a dona Ana. Este vereador tem recebido inúmeras reclamações com relação à prestação do transporte público na cidade. Realmente está precário, como disse o vereador Michel, precário mesmo. Ônibus sem condições de rodar, ônibus com pneus carecas, ônibus quebrando constantemente nas ruas. É um absurdo. Ônibus não passando no horário, deixando de passar, alunos chegando atrasados na escola, trabalhadores chegando atrasados no serviço por conta dessa situação, na qual eu venho aí desde quando a empresa começou a operar na cidade, cobrando o poder público para que tome as providências necessárias. Estive recentemente com o atual secretário de Mobilidade Urbana, cobrando providências. Ele me disse que foi feita várias notificações para a empresa, para que providências fossem adotadas aí para fim de sanar esses problemas. Isso vem gerando riscos aí à população, Então não pode continuar como está. Então a gente cobra sim. O que cabe a gente está fazendo. Eu estou cobrando, estou exigindo que providências sejam tomadas. Tá? O que a população está me trazendo, eu estou levando ao conhecimento do poder público. Estou tentando resolver da melhor maneira possível, mas algumas coisas a gente não consegue, porque, como disse, a atuação do vereador é limitada. Tá? Mas parabéns, dona Ana, e conte com o vereador, a gente está aqui à disposição. Tá? Uma boa noite. Vereadora Demilson Militão. Mais uma vez, boa noite a todos. Parabenizar a senhora Ana D'Arenzo pelos comentários e também dizer aos trabalhadores ali da Praça da Rodoviária, naquele momento vocês não foram abandonados. Eu me prontifiquei, conversei com um a um, até peço que me corrijam se for mentira, fiz a proposta a mando do prefeito, um a um, de locais aonde os outros já estão estabelecidos, estão contentes e felizes, dizendo que foi a melhor troca que eles fizeram na vida deles. Se eu também estiver mentindo, peço que me corrijam. E foi proposto, até mesmo, não preciso falar nomes nem nada para não constranger, alguns aqui dentro, box dentro do mercado municipal, não foi aceito também, acho que é indiferente. E, bom, pelo menos já não estou mentindo, como eu já disse, foi oferecido. Então, dessa parte desse vereador, até o que me cabia, eu fiz o meu trabalho, propus, até tem 3 que não migraram, e foram praticamente os primeiros que eu conversei. Isso quer dizer, não podem dizer que foram totalmente desamparados, porque eu levei essa proposta com afinco e tentei ao máximo articular juntamente com eles. Então eu acho até triste esse seu comentário, Ana D'Arenzo, de que foram totalmente abandonados, e por ser 6 pessoas... Não, agora minha fala. Por ser 6 famílias que não têm o poder de voto, no meu questionamento, uma família ou uma pessoa, ela tem o mesmo poder de 100 ou de 1000.
Isso quer dizer que por parte do meu gabinete não foram abandonados porque receberam a proposta primeiro, não aceitaram. Eu também respeito o posicionamento de todo mundo. A partir do momento, eu não estou para forçar e nem obrigar ninguém. Tanto é que a partir do momento que a pessoa não está contente, ela tem o direito de judicialmente pleitear também. O seu pleito é o que foi feito. A minha parte eu fiz. Eu cheguei ao meu limite, ao extremo do meu gabinete. A partir daí, eu deixo ao Ministério Público que tome as providências dele. Obrigado. Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Vereador Daniel. Não seria nem explicação pessoal, apenas em relação à fala, mas serei breve. Agradecer a presença do Atibaia do Bem, todas as meninas sempre aqui na sessão, de longa data já. Agradecer a dona Ana D'Arienzo pela disposição de utilizar a tribuna, trazer diversos problemas enfrentados pela nossa cidade e parabenizar vocês por essa luta. Eu gostaria que todos os munícipes da cidade tivessem essa garra que vocês têm, de estar sempre presente aqui, sempre postando nas mídias sociais, nas redes sociais, trazendo problemas, brigando com o vereador. Dona Ana D'Arienzo briga comigo, ela olha para mim, ela quer brigar comigo, é impressionante, né? Então, isso é, de certa forma, satisfatório, porque esse sentimento da indignação tem que existir dentro de nós, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, com tantos problemas, poder público. Obviamente, quero parabenizar os que me antecederam na fala, não é por causa disso que a gente pode aceitar algumas críticas que eventualmente não são, no meu entendimento, justas, né? A senhora pode olhar para cima, dona Ana, e ficar brava comigo agora, mas essa insatisfação que muitas vezes a senhora tem com a Câmara, nós temos com a Constituição, porque a Constituição amarrou a mão do Poder Legislativo e limitou a atividade do vereador, de forma que a gente sente a mesma angústia de vocês quando a gente não consegue resolver os problemas. Você acha que para nós é legal nós irmos na praça, ver toda a situação que foi criada com os comerciantes e poder dizer o seguinte: ó, nós vamos tentar, nós vamos pedir para o prefeito ouvir vocês. Foi isso que a gente fez. É só isso que a gente pode fazer. E aí, se o prefeito não quer ouvir, a culpa não pode ser nossa, né? A culpa é do prefeito, muito clara, acabou. E assim, ok, como é que nós vamos resolver? Olha, se talvez um de nós aqui fosse prefeito, talvez tivesse resolvido de forma diferente. Mas não somos. Foi ele que foi o eleito, né? Então, o mínimo que eu acredito é que deveria ter ouvido, receber para ouvir. Assim como eu falei a exaustão, que deveria ter ouvido os funcionários antes de mandar o projeto para a Câmara. E acho que todo mundo concorda com isso aqui. Todo mundo concorda. Então, saibam que isso, vocês sofrem, a gente sofre também. Às vezes a gente vai para casa e fala, pô, fica angustiado da mesma forma. Então, diante disso, dentro daquilo que cabe a cada vereador, e aí eu vou falar por mim aqui, vocês vão ter sempre meu gabinete aberto, aquilo que eu puder fazer, eu sempre vou correr atrás, resolver esse assunto. Eu não consigo resolver, eu não tenho ferramentas legais para resolver esse assunto, como vereador. Então, diante de tudo isso, algumas críticas, obviamente, a gente se sente incomodado de ouvir, né? Porque no meu entendimento não são justas, né? Não sou Pôncio, não sou Pilatos, nenhum dos dois. E a senhora sabe disso, tá bom? Obrigado, senhora presidente. Existe mais algum vereador inscrito em explicação pessoal? Nenhum vereador inscrito em explicação pessoal. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária e sessões extraordinárias no dia 22 de maio de 2018, às 18 horas. Dou a presente sessão por encerrada às 20 horas e 11 minutos e nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 9 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias desta noite. Eu gostaria, presidente, de requerer a suspensão da leitura da pauta e votar englobadamente os projetos de lei 07/18, 10/18 e 15/18. Coloco em discussão o presente requerimento do vereador Fabiano de Lima. Se houver algum vereador interessado em discutir o presente requerimento, esse é o momento. Não havendo, coloco o presente requerimento em votação. Vereadores que concordam com a votação englobada permaneçam como estão. Aprovado que sejam votados englobadamente os referidos projetos.
Coloco em segunda discussão, maioria simples, votação englobada aos projetos de lei número 7 de 2018, 10 de 2018 e 17 de 2018. 15. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? É 15 de 2018. E 15 de 2018. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir os presentes projetos, coloco em votação. Os vereadores que concordam com os presentes projetos permaneçam como estão. Aprovados em segunda discussão, a redação final. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 20 horas e 13 minutos, assim como às 20 horas e 13 minutos, daremos início à próxima sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 9 vereadores. Coloque em redação final, maioria simples, votação englobada dos projetos de lei 07 de 18, 10 de 18 e 15 de 18. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Esse vereador. Com a palavra, vereador Daniel da Rocha Martini, por 20 minutos com a partes. Gostaria apenas de fazer uma sugestão de emenda verbal no parágrafo 7º do artigo 1º do projeto de lei número 7 de 2018, de autoria do vereador Fabiano. O projeto, a emenda visa suprimir o termo herdeiros naturais e, em lugar de herdeiros naturais, inserir a expressão familiares citados no parágrafo 5º. Só isso. Porque como a legislação ela faz a menção daqueles que expressamente e especificamente vão poder requerer a substituição da licença, quais sejam cônjuge sobrevivente, filhos maiores ou pais. Então, esses familiares, esse rol de familiares, é o rol que tem que constar lá no parágrafo 7º, porque ele fala o seguinte: não havendo interesse dos, está se referindo a esses familiares. Quando coloca herdeiros naturais, o termo legal de herdeiro seria praticamente herdeiros necessários, ele engloba filhos que não completaram a maioridade ainda. Então pode ter alguma distorção de interpretação na prática. Então, já que o direito está sendo garantido a cônjuge sobrevivente, filhos maiores ou pais, né, eu acredito que deve ser esse mesmo rol que deve constar no parágrafo 7º. E aí, para não repetir tudo, colocar familiares citados no parágrafo 5º. Coloco em discussão a emenda verbal do vereador Daniel da Rocha Martini. Existe algum vereador interessado em discutir? Este vereador. Vereador Fabiano Batista de Lima. Só como autor do projeto, falar que eu já conversei com o vereador Daniel e tenho o apoio pela aprovação da emenda. Coloco em votação a emenda apresentada pelo vereador Daniel da Rocha Martini. Os vereadores que concordam com a presente emenda permaneçam como estão. Aprovada a presente emenda. Coloco agora em votação englobados os projetos de lei 07 de 2018 com emenda, 10 de 2018 e 15 de 18. Os vereadores que concordam com os presentes projetos permaneçam como estão. Aprovados os presentes projetos, a sanção do senhor prefeito. Gostaria, antes de finalizar a sessão, de convidar o público presente. Nessa sexta-feira, às 19 de maio, às 19 horas, nós teremos aqui nessa casa a sessão solene Destaques de Profissionais da Saúde. Então, estão todos convidados às 19 horas. E também na quinta-feira, dia 17, no Museu Municipal, ali no centro da cidade, a gente tem a abertura da exposição A Simplicidade da Vida e o Cheiro da Roça, de curadoria da Lilian Vogel, né, gerente de museus aqui do município, com a apresentação do grupo Raízes de Atibaia. Então, aberto a todo o público presente. Não havendo mais nada a ser tratado nessa noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão extraordinária às 20 horas e 17 minutos. Boa noite a todos.